bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil, fora do Brasil, pois é. Vamos começar o dia bem informados com o jornalismo da Canção Nova a serviço da vida e da esperança. E entre os destaques dessa edição, a retomada dos testes da vacina de Oxford contra a Covid-19. No Ângelus, o Papa Francisco disse que nem tudo se resolve com a justiça. É preciso perdoar para ser perdoado. A Lízia Costa trará mais detalhes ao vivo para nós. E hoje é dia da exaltação da Santa Cruz. Teremos reportagem direto da Terra Santa. Neste período, a Fundação Pro Sangue continua com o estoque muito baixo e precisa urgentemente de doadores. Daremos as dicas para quem quer ajudar em meio à pandemia de forma segura. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco, daqui 2 minutos. A gente volta já! E a gente abre esta edição com a informação de que ensaios clínicos da vacina de Oxford contra a Covid-19 são retomados no Reino Unido. A Vanessa Andrade, direto de Londres, também nos fala sobre as tentativas de frear a aceleração do coronavírus e sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. A Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciaram nesse final de semana a retomada das aplicações de sua vacina da fase 3 dos testes. Em uma nota oficial foi informado que, abre aspas, o Comitê Independente Internacional do Estudo concluiu as suas investigações e recomendou a retomada da vacinação nos estudos, fecha aspas. Referente ao paciente que apresentou um sintoma adverso, foi constatado que a doença autoimune não tem ligação com a vacina em desenvolvimento. Globalmente, cerca de 18 mil indivíduos já receberam essa vacina. E em uma tentativa de frear a aceleração nos números de novos casos de coronavírus, o Reino Unido agora tem novas regras. A partir dessa segunda-feira, estão proibidos grupos com mais de 6 pessoas, seja em ambientes abertos ou fechados. Quem descumprir a medida estará sujeito à multa. Caso os números de contaminação não diminuam, também está sendo cogitada a possibilidade de um toque de recolher e o fechamento de todos os estabelecimentos às 10 horas da noite. Tudo isso para evitar um novo confinamento geral. Inclusive, algumas cidades como Birmingham e Leeds já estão sobre esse esquema, pois apresentaram altos índices de contaminação. Nesse domingo, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez um apelo para que o governo britânico aplique na íntegra o acordo já assinado pela União Europeia. Na semana passada, o governo britânico apresentou um novo projeto de leis que contradiz parte do acordo já assinado e assim viola o direito internacional. Mesmo sabendo desse problema, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pede que o parlamento britânico analise o seu novo projeto de leis. Um dos pontos cruciais desse tratado é a garantia da ausência de barreiras físicas entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. E a Vanessa falou aí dos testes da vacina de Oxford contra a Covid-19. Aqui no Brasil também serão retomados os testes hoje. Estas e outras informações a gente tem ao vivo agora com o Otávio, que tem esta e outras informações direto de Brasília. Bom dia para você, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso, esses estudos que haviam sido suspensos aí no último dia 8 serão retomados agora em todo o Brasil. A AstraZeneca avisou aí que vai retomar os testes em todo o mundo, a Anvisa aprovou os protocolos de retomada, então agora os testes voltam a acontecer, já estão na última fase, essa é uma das vacinas mais avançadas no mundo, então é uma boa notícia que os testes voltam a acontecer com a vacina inglesa, a vacina da AstraZeneca. Isso em um momento que o Brasil registra aí, infelizmente, mais de 130 mil mortes. Os casos confirmados do novo coronavírus também aumentam, mais de uma maneira com velocidade menor agora, já alcança aí um platô, temos
pouco mais de 4 milhões de casos confirmados da doença e o número de pessoas recuperadas aí já ultrapassam os 3 milhões e meio. Então, é boa notícia a volta da vacina, é boa notícia também a diminuição do número de casos confirmados dia a dia, também de mortes. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a agenda da semana aqui em Brasília. Deve ser uma semana voltada aí para as questões econômicas, né? O governo, o Congresso tem atenção ali ao veto da desoneração da folha de pagamentos, que deve ser votado essa semana. O programa Renda Brasil, que segue sendo discutido, também deve avançar essa semana. Então, teremos aí uma semana de discussões econômicas na pauta do governo e também do Congresso. Otávio, pelas informações, bom dia para você, para todo mundo aí em Brasília. Bom, e as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, reabrem hoje para atendimento presencial. Elas estavam fechadas há meses por causa da pandemia de coronavírus. Nesta primeira etapa, as agências atenderão apenas segurados agendados. O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo do Instituto, o Meu INSS. O horário de funcionamento será das 7 da manhã à 1 da tarde. Para a reabertura, serão adotadas as medidas de prevenção: uso de máscaras, medição da temperatura, além do distanciamento social de 1 metro e o uso do álcool gel. As prioridades desta fase serão perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Os serviços não disponíveis de forma presencial neste momento continuam pelos canais remotos. Em São Paulo, as agências permanecem fechadas devido a uma decisão judicial. O INSS informou que vai recorrer da decisão. A seguir, a gente vai para Roma saber como foi o Ângelus desse domingo. E para a Terra Santa, porque hoje é dia da exaltação da Santa Cruz. Agora, para você, imagens ao vivo da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Hoje, a temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus por aqui. Neste domingo, o Papa Francisco fez um apelo aos que em várias partes do mundo fazem protestos, pedindo a estes que sejam pacíficos. Francisco expressou sua proximidade para com os refugiados na ilha de Lesbos. Na meditação do Evangelho, disse que no comportamento divino a justiça é permeada pela misericórdia. A gente já está ao vivo aqui com a Lízia Costa, direto de Roma. Bom dia, Lízia. Boa tarde para você. Quais são, portanto, as notícias daí do Vaticano? Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Vou começar pelos apelos que o Papa fez no final da oração do Ângelus. Ele começou mostrando-se preocupado com a situação dos refugiados que vivem no campo de refugiados de Moria, na Grécia. Cerca de 13 mil pessoas vivem neste local e as barracas que essas pessoas vivem pegaram fogo na última semana. E o Papa Francisco fez um forte apelo para que a comunidade europeia acolha esses refugiados, a maior parte vindos da Síria, do Iraque, do Irã e do Afeganistão. E o Papa Francisco recordou que em 2016 visitou esse campo de Moria, que é um dos maiores campos de refugiados aqui na região, e ele disse que lá ele pediu e reforçou que lá ele pediu justamente que esses refugiados sejam bem acolhidos, porque eles precisam de dignidade. Um outro apelo e preocupação do Papa é com o crescente número de protestos em várias partes do mundo. Ele disse que esses protestos manifestam justamente que as pessoas estão insatisfeitas com questões políticas e sociais, mas disse que eles precisam ser pacíficos, precisam ser à base de diálogo. Pediu que as pessoas também, os líderes políticos e principalmente também os líderes religiosos contribuam nesse diálogo para que essas manifestações aconteçam, mas de maneira muito pacífica. Já na meditação, Danusa, o Papa Francisco falou sobre o perdão, e ele disse que no comportamento divino a justiça é permeada pela misericórdia, mas o nosso comportamento humano, muitas vezes se limita só à justiça. Só que nem sempre, o Papa disse, se resolve uma situação só com a justiça. A gente precisa estar com o coração cheio de misericórdia e também permitir o perdão
para que essa situação seja resolvida. E ele, inclusive, disse que muitas guerras, muitos problemas familiares seriam resolvidos se nós nos abríssemos ao perdão e ao diálogo. Lízia, e a gente tem acompanhado, o Papa Francisco demonstra preocupação constante com a saúde, inclusive, dos membros do clero, não é mesmo? E a gente também viu a notícia de que o cardeal filipino, o cardeal Tagle, está com coronavírus. Como que essa notícia está repercutindo por aí? O Papa Francisco falou alguma coisa? Danusa, isso mesmo. O Papa Francisco sempre manifesta preocupação com todos os membros da igreja, com todas as pessoas, né, em especial o clero. O Tagle, o cardeal Tagle, ele estava aqui em Roma na última semana, mas ele viajou para as Filipinas, para Manila, e nesse interim que ele pegou o coronavírus, segundo a sala de imprensa da Santa Sé. Ele saiu aqui de Roma na última segunda-feira, não fez o teste, não estava contaminado, chegou em Manila, na capital das Filipinas, fez o teste e deu positivo, passa bem, é assintomático, mas vai esperar todo esse período de isolamento. E hoje o cardeal Pietro Parolin, que é secretário do Papa, disse que o Papa Francisco está bem, que esteve sim com o Tagle dias antes dessa viagem dele às Filipinas, mas que o Papa é constantemente monitorado, ou seja, o Papa Francisco é acompanhado por muitas pessoas. O Parolin disse que o risco, é claro, para o Papa, para todas as pessoas em todo o mundo, nós estamos expostos a uma situação difícil de pandemia, mas que o Papa Francisco tem se cuidado e está sendo também muito bem cuidado dentro do Vaticano. Danusa. Aí, obrigada, Lízia, pelas informações. Nos unamos até mesmo em oração, não é mesmo? Pelos membros do clero que estão na linha de frente neste tempo de pandemia. Bom, e hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz e a Danúbia Gleiser fala pra gente sobre esta comemoração. Foi aqui na Basílica do Santo Sepulcro, onde está localizado o Calvário, que Jesus foi crucificado. Neste dia em que a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, o Frei Sinicha da Ordem dos Frades Menores nos fala sobre esta celebração. Passe bem, a gente se encontra no lugar do Calvário, lugar exato onde foi colocada a cruz, no dia da festa da exaltação da Santa Cruz. Não pode ser um lugar mais significativo desse lugar aqui, que a gente se encontra no lugar onde Jesus foi clavado na cruz e onde foi colocada a cruz. A Igreja Católica celebra essa festa no 14 de setembro, cada ano. Normalmente a gente, no dia da festa, encontra muita gente aqui. A gente local, cristãos locais e também a gente, os peregrinos. Este ano é um ano particular. O particular, como a gente bem sabe, da pandemia, das coisas. Também há essa pequena igreja, esse pequeno rebanho que está aqui, agora, hoje, nesse lugar, quer rezar. Rezar por todos, por toda a igreja, por toda a gente que é enferma, por toda a gente que porta as consequências desse vírus, que o Senhor pode encontrar e pode ajudar a todos os que trabalham no setor médico, no setor também os governantes, para ter decisão boa e próspera por toda a gente. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia, pela reportagem. Bom, e os incêndios que atingem o estado da Califórnia estão entre as principais notícias internacionais desta segunda-feira. A manchete do The New York Times afirma: em visita à Califórnia, Trump confronta uma realidade científica que nega. O presidente Trump vai à Califórnia para avaliar as consequências dos incêndios que atingem o estado. O jornal diz ainda que Trump vai ter que encarar os efeitos do aquecimento global, ideia que ele se esforçou tanto para negar, enfraquecendo as principais políticas federais destinadas a combater o aquecimento do planeta. A manchete do The Washington Post também dá destaque aos incêndios que atingem os Estados Unidos. A manchete diz: a densa fumaça sufoca o noroeste do Pacífico, dificultando os esforços de combate aos incêndios. A qualidade do ar em todo o Oregon foi classificada como perigosa e muito prejudicial à saúde. Advertências semelhantes foram emitidas para o estado de Washington. E o espanhol El País atualiza as notícias sobre o coronavírus na Espanha. A manchete afirma:
O OMS faz registro de infecções e mortes por Covid-19 em 24 horas. Mais de 500 mil de alunos catalães voltam às aulas e o primeiro ensaio humano de uma vacina contra a Covid na Espanha começa nesta segunda-feira. E o Avvenire destaca: na Itália chegam 27 rejeitados de Malta. Após 38 dias a bordo de um petroleiro dinamarquês, os 27 náufragos de Malta pediram ajuda e foram transportados no Mar Jônico e desembarcaram na Itália na noite de sábado. Há algum tempo não acontecia que o Ministério do Interior designasse rapidamente um porto para resgatar navios, pondo fim a uma odisseia que Malta julgava para o plano diplomático. O Le Monde destaca: uma impressão de grande imprecisão nas escolas. Do jardim de infância ao ensino médio, o procedimento nem sempre é compreendido. A dificuldade em acessar o teste para casos de contato aumenta as preocupações. E a seguir tem dicas para quem quer doar sangue de forma segura neste período de pandemia. A gente termina esse bloco com imagens ao vivo da estação Sumaré do metrô, este meio de transporte que completa 46 anos de operação comercial aqui em São Paulo. Até 31 de agosto deste ano foram contabilizados mais de 30 bilhões de usuários transportados e 541 milhões de quilômetros percorridos. A gente volta já! A formação de um ciclone-bomba na altura da costa do sul do Brasil trará fortes rajadas de vento sobre parte do sul e do sudeste, entre hoje e amanhã. Confira agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. Do sul, chove agora de manhã em Florianópolis e em Santa Catarina. Sol forte nas demais áreas. Uma nova frente fria influencia o clima da região sudeste. Chove rápido no Espírito Santo e no leste de São Paulo. As demais áreas seguem com ar seco e sem chuva. No centro-oeste, o sol predomina pela manhã e tem pancadas de chuva localizadas à tarde. No Mato Grosso, a umidade aumenta e faz sol entre nuvens. No norte, chuva frequente no Amazonas. No Acre, Roraima, Rondônia e Amapá, o sol predomina de dia e chove a partir da tarde. Já no Nordeste, chove em alguns momentos do dia em Salvador e Aracaju. Nos demais estados, chuva rápida. A Fundação ProSangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, continua com estoque muito baixo e precisa urgentemente de doadores. Eu venho fazer um apelo a todos vocês. Nós estamos urgentemente precisando de doadores de sangue. Nosso estoque, especialmente de alguns tipos sanguíneos, está baixíssimo. Corremos o risco de termos que suspender cirurgias e mesmo tratar de uma maneira incompleta muitos casos clínicos. Por favor, venham doar. Nosso posto de coleta principal é aqui no Hospital das Clínicas. Nós atendemos das 8 às 18 horas nos dias úteis e das 8 às 17 aos sábados, feriados e emendas de feriados. É fundamental trazer um documento de identidade oficial e estar em boas condições de saúde. Uma coisa muito importante é fazerem um agendamento para evitar aglomeração no local de coleta. Vocês, entrando no nosso site, podem fazer esse agendamento e podem também consultar os requisitos básicos para doação de sangue. Isso para evitar que vocês venham e por algum motivo não possam doar. Os pré-requisitos básicos para doação de sangue são idade entre 16 e 69 anos, peso de 50 quilos, estar bem alimentado, estar descansado, não estar fazendo tratamento dentário nos últimos dias, não ter tomado vacina nas últimas 3 a 4 semanas. Os critérios com relação ao Covid-19 são os seguintes. A pessoa que teve Covid-19 e se recuperou há mais de 30 dias está apta para fazer a doação. Pessoas que tiveram contato com pessoas com Covid-19 devem esperar 14 dias após o último contato para fazer a doação. Pessoas que estão participando dessa vacina experimental ou dessas vacinas experimentais para Covid-19 não podem doar sangue. Para outras dúvidas, vocês encontram no site da ProSangue.
consultem o site, por favor, para não perderem a viagem. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica então por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. A gente se despede com mais imagens da estação Sumaré do metrô. O metrô possui atualmente 90 estações em 101 quilômetros de extensão e 6 linhas. E mesmo com muitos problemas, ainda é o meio de transporte preferido dos paulistanos. Você fica agora com o Cantinho da Criança. Bom dia e até amanhã!